Agrotóxicos, veneno que mata ou que salva? Guga Noblar, seguinte, cara, tudo que você comeu hoje, que você tá vestindo agora, do algodão, absolutamente tudo foi produzido em boa medida e na maior medida em razão da evolução do uso dos defensivos agrícolas, que você vai chamar de agrotóxicos e que se convencionou na sociedade em chamar de agrotóxicos, mas que no mundo inteiro ou você chama de defensivo agrícola ou você chama de pesticida. E fato é que os pesticidas permitiram que você produzisse mais em menos território, ou seja, preservando o meio ambiente, alimentos mais saudáveis, com menos praga, com menos doença. Da mesma maneira que você toma uma aspirina, a planta também sofre exatamente com doenças e precisa ser tratada dessas doenças. E terceiro ponto, a legislação brasileira e a legislação mundial dos países desenvolvidos e da maior parte dos maiores países em desenvolvimento é rígida em relação aos níveis de defensivos agrícolas que são utilizados para não prejudicar a saúde humana. Então, apesar de toda a campanha de demonização, não, é o orgânico que é maravilhoso, não sei o que, e o defensivo agrícola não sei o que, se dependesse de alimento orgânico, 99% da população tá morta de fome. Cara, não é nem vilão, a verdade dessa história é que os pesticidas não são nem vilão e nem heróis. Não dá pra tratar como herói como quem tá querendo fazer aqui. Porque sim, é veneno. Você tá jogando veneno na sua comida pra, de alguma maneira, fazer com que a cultura, a monocultura daquele tipo de alimento possa prosperar. Mas veneno pra praga, não pra humano, né? Mas você tá jogando em todo o alimento. Inclusive, já que você falou em graças a isso, a gente tá podendo se alimentar, porque os alimentos também pegam doenças. O que eles fizeram, basicamente, foi modificar geneticamente vários tipos de semente, de soja, de milho, etc., para que eles sejam resistentes a grandes concentrações de pesticida. Essa é a verdade. Um deles, um muito famoso, é o que é no Brasil, já que você falou aí em níveis, que a gente tem muito cuidado com os níveis, a gente tem o glifosato, que no Brasil a gente aceita até 500 microgramas por litro. No mundo inteiro, na União Europeia, por exemplo, eles só toleram 0,1. Aqui é 50 mil vezes mais do que a União Europeia. Eu queria entender isso. Por que lá eles só aceitam 0,1 e aqui a gente aceita 500? Eu te explico por quê. Sabe por quê? Eu te explico por quê. Não, eu sei por quê. Porque interessa a indústria do agronegócio, a indústria da indústria química. Claro, o lobby deles é pesado. A indústria do agrotóxico é a mesma da farmácia. É a Bayer, eu não vou começar a citar aqui nomes, mas é a mesma turma que é ligada à indústria química. É a grande conspiração do agrotóxico. Tem muita grana. Então eles estão empurrando agora, estão querendo fazer essa campanha com o seu agrotóxico fosse uma coisa praticamente limpa, pura, que não trouxesse nenhum tipo de problema de doença, de problema de intoxicação, o que não é verdade. E estão querendo fazer esse discurso como se fosse a salvação. Hoje a gente já está num nível de tecnologia que a gente deve apostar cada vez mais na agroecologia. A gente não tem que fazer um discurso de como se fosse herói os agrotóxicos. E essa agroecologia você não usa defensivo agrícola? Não, tem muitas que não usa. Você usa zero. Eles é usam, isso que você defende. Eles usam outros tipos de substâncias aí que você não vai desmatar mais, você vai produzir menos, vai deixar o alimento mais caro para pobre, que é o mais prejudicado quando você diminui a produção. O que quem está falando é importante. A gente hoje tem uma dependência muito grande dos agrotóxicos, não dá para de um dia para o outro a gente acabar com isso, senão a gente vai entrar num colapso e não vai conseguir produzir o que produz. Mas dá para mudar aos poucos, não dá para fazer essa propaganda, essa apologia, como se fosse lá para beber um copo aqui de pesticida, praticamente. Mas óbvio que não, né? Porque não é pra você beber. E segundo, a maior parte é falar, mas não sei, os brasileiros ingerem 10 litros, 20 litros de pesticida. Pela primeira coisa é que a maior parte dos pesticidas, a maior quantidade, né, o volume de pesticida é aplicado na folha, é aplicado não no alimento diretamente, mas na folha, na plantação, e a maior parte evapora com o sol ao longo do tempo e sobra muito pouco para que efetivamente vai para a mesa do brasileiro. Para você ter uma noção, se você comer 12 quilos de arroz por dia, ainda não é o suficiente para você se contaminar com o nível de agrotóxicos. 12 quilos. Depende do agrotóxico. E mais, você perguntou, mas por que o Brasil utiliza esse? Por que o Brasil utiliza esse que o resto do mundo utiliza? É muito simples, porque no Brasil demora muito para você avaliar novos agrotóxicos, então quando o resto do mundo... Demora. Agora com a PL, 10 a 15 anos. Com a PL do veneno. 10 a 15 anos. Olha, já tá passando. 10 a 15 anos mais. Para começar. Não, passou ou não passou? Tá passando, já passou. Não passou?
Mas não foi aprovado, mas tá em vigor? Tá em vigor? Já vai entrar não tá em em vigor. vigor. É uma questão de não pouco tá tempo. em vigor. Não tá em vigor. Então acontece? hoje, de 10 a 15 anos e de 10 a 15 anos, os outros países envolvidos estão usando defensivos muito mais avançados porque nós somos Tá burocráticos. bom, o Kim tá reclamando da burocracia. É muito estranho a gente ser o país mais burocrático pra poder permitir o uso de agrotóxicos, sendo que o país que mais permite agrotóxico no mundo é o Brasil. Eu acho que não. É Mas o Brasil. 2,7 mil tipos de agrotóxicos. Quem que supera o Brasil? Japão, Quem que supera o 7 Brasil? vezes mais defensivos tem agrícolas do que o Brasil. Tem, então, 7 o Japão vezes então teria mais. 7 vezes mais. 7 vezes teria mais em 21 mil volume. 7 vezes mais em tipos de volume. pesticida. Eu tô falando de tipos. 7 Eu tô- vezes não tô mais falando em volume, Isso que eu o tô japonês. falando em Isso que tipos. assim, não precisa nem Você, falar ó, que o japonês vive muito mais, vive muito melhor. Tá vendo a distorção? Você tá falando Os em volume. alimentos são muito Só que mais o Kim ele cuidados. tava dizendo que a gente tem uma burocracia para aceitar novos tipos de pesticidas. Em números de pesticidas, o Brasil é o campeão. Ninguém tem 2,7 mil pesticidas aceitos. Mas o que interessa é ter Como é que novos, existe burocracia? o que interessa é ter Só novos, esse não adianta ano- permitir os antigos. Ótimo. Só esse Interessa ano, permitir os novos. só esse ano 400 novos agrotóxicos foram liberados. É o ano que mais se liberou agrotóxico. O Temer, em todo o tempo como presidente, liberou 400. E em 6 meses de Bolsonaro já foram liberados 400. Então, isso, além disso, com essa PL que eles querem aprovar, só o Ministério da Agricultura vai ser responsável por dar aval para liberar Mentira! agrotóxico. Continua Então avaliando. Eu tô com o projeto Então aqui, ó. pesquisa. Eu tô com o projeto aqui, ó. Eu também peguei É todos os projetos. Anvisa, Ministério da Agricultura e deve ter pego IBAMA. uma versão antiga, né? Não, É assim agora. hoje. É assim não. Hoje precisa passar nesses 3 Exatamente. em momentos separados. O que o projeto faz é que passe ao mesmo tempo nos 3 para que você não tenha que ficar pegando um processo de um lado, depois levar para outro, depois levar para outro, como acontece no mundo inteiro. Se fizeram isso- unifica num balcão único no órgão, mas os 3 se avaliam. aconteceu isso, é mudança recente. Não é. É mudança Não recente. é. Porque o projeto original não era esse. Não é. Eu Vocês conheço o podem olhar na texto, eu casa. conheço o relator, eu conheço o presidente da comissão. Esse O é o projeto texto. original não era esse. Eu não tenho É nenhuma o dúvida. projeto. Agora, ele tá dizendo que não, que eles estão querendo condensar e passar tudo de uma vez. Se isso aconteceu, isso não fazia parte do projeto original e eu desafio o Kim. Vocês podem pesquisar na internet Aprovou na com toda comissão, como você certeza. acabou de dizer. E outra coisa, são 40 mil intoxicações nos últimos 10 anos no Brasil por conta de agrotóxico. A maioria das Por abuso, a uso maioria- fora da lei. E no Brasil, você vai confiar que a Uso gente tem fora capacidade da lei. de fiscalizar algo que pode ser tão nocivo que sim. Meu filho, mas se a pode gente não tem desenvolver- capacidade de fiscalizar, não adianta criar lei. Não tem. Pra fiscalizar esse número absurdo que a gente tá liberando de agrotóxicos, isso é sim um escárnio. Agora, Filhão, isso tá acontecendo boa parte por das interesse, intoxicações isso tá acontecendo por interesse econômico. são uso de defensivos agrícolas que não foram permitidos. Ou seja, não é uma questão de legislação, não. Isso aí é um déficit, um problema do Estado de fiscalizar. Até legal você ter isso aí falado não é liberar isso. mais ou liberar menos. Isso A aí é PL, fiscalizar essa PL que você tá contrabando, fiscalizar quem compra criminosamente. A PL que você está defendendo, um dos pontos, ela diz que os engenheiros agrônomos eles podem agora criar as próprias substâncias deles. Criar, pegar um pesticida, juntar com outro, criar e pôr aquilo ali para uso, antes da gente saber o efeito realmente daquilo. Antes da gente pesquisar muitos anos. Isso, a não ser que a gente tenha uma comprovação irrestrita de que aquilo é prejudicial para a saúde. Isso é ponto da PL. A não ser que comprove que aquilo faz mal. Se não tiver comprovado, na dúvida, vai liberar. É isso que Pelo amor diz. de Deus. É isso que diz. E é por isso que essas IBAMA que você citou, Essas e tantas IBAMA? outras instituições, IBAMA, Anvisa, INCA e Ministério da Saúde, são todos contra o são, projeto. não. São. Não são, não. São. Não são, não. Então Não pesquisa são, e vai não. ler jornal. Não são, não. Desafio a todos aí a pesquisar no Google. Você tá dando palpite, que é muito Pergunta, vamos lá, feio. pergunta ao presidente do É muito IBAMA, feio Eduardo isso. Bin, pergunta pro ministro da Saúde, o Mandetta, pergunta pra todo mundo aí, vocês vão ver se é a favor ou se é contra o projeto. Não, Mandetta, perguntem pra ele. Muito curioso pra perguntar, saber. pergunta. Agora podem ir no Pergunta, Anvisa, podem ir no pergunta, IBAMA, podem ir na pergunta. Fiocruz, vocês podem Pergunta. pesquisar no Google, que você Vai vai lá, achar já. vai lá, Não precisa vai lá, perguntar, é só vai lá. pesquisar. Vocês vão achar já a posição dele. Seguinte, é defensivo agrícola, mais produção, menos desmatamento, mais saúde, preço mais barato, absolutamente dentro da lei, regulamentado, passado por todos os critérios de saúde. O que intoxica é o ilegal e fora do volume Não previsto é em lei. isso, não é só o ilegal. Se fosse só o ilegal, em 2018, a Bayer, se fosse só ilegal, vou até repetir porque eu não sei se pode sair nome de marca, se fosse só ilegal, em 2018, uma grande empresa de remédio, de químicos, não teria perdido 2 processos bilionários na justiça americana por ter, sim, por conta do pesticida da marca deles, ter desenvolvido câncer em 2 pessoas. Então, não tem essa, amigo, de que é nocivo, de que só o que é ilegal é que provoca doença. Não é verdade. Pode ser legal, mas o Não volume verdade. é ilegal. Não, você não sabe, você tá chutando, não é verdade. O que a gente sabe é que o INCA, é que a OMS, elas relacionam sim muitos pesticidas
ao desenvolvimento do câncer e até ao autismo. E a gente não sabe, com essa PL, a gente sabe que está se afrouxando sim a fiscalização em cima disso. A ideia é essa, a ideia é econômica, é permitir sim que eles possam usar nas monoculturas gigantes dos latifúndios deles pesticidas mais baratos e sem a burocracia que eles têm. Essa é a realidade, é uma questão econômica que está colocando nossa saúde em jogo.